Muito bem, amigos, graças a Deus, estamos de volta, gente, nesta força, nesta fé. Olha, que o Espírito Santo Divino, ele abençoe a sua vida, ele abençoe a sua casa, que ele possa fazer com que você tenha bom êxito em tudo aquilo que você fizer. Hoje, dia 31, de julho, segunda-feira, que a sua semana seja muito abençoada, Esse final de tarde seja de muitas bênçãos para você, tá bom? Quando você tiver a oportunidade, se inscreva no canal, tá? Ative o sininho das notificações, até você que já é inscrito, Tem muita gente que é inscrita no canal, mas ainda não ativou o sininho das notificações. E ela está sempre perdendo, Perdendo orações, perdendo mensagem. Ative para você sempre ser avisado, Comunicado aí que a gente está trazendo mais uma mensagem para você. Hoje eu quero meditar com todos vocês, ainda agora pela manhã. Hoje pela manhã, estávamos fazendo a reunião de segunda-feira de manhã e eu estava passando isso aqui para o povo, 2 Tessalonicenses, capítulo 3, muito bacana, se você puder meditar comigo. Paulo pede orações dos Tessalonicenses. É bacana isso, Paulo pedindo oração aos Tessalonicenses, É sempre bom. Por exemplo, eu oro muito por vocês, Quanto mais eu oro por você que está me assistindo agora, mais Deus me abençoa. Isso quer dizer que se você orar por mim também, você também vai ser abençoado. E é assim que funciona, Quando você é aquela pessoa que ora, por exemplo, tem gente, eu conheço pessoas que ela ora por todas as igrejas. Ela não fica olhando placa de igreja. Ela ora por todas as igrejas. Eu imagino o quanto que essas pessoas não são abençoadas, Ela vai ser muito abençoada. Ela ora por todos os líderes de igrejas, independentemente da placa, Mas ela está sempre orando, pedindo para Deus fortalecer, pedindo para Deus guardar. Isso é muito legal. Então, 2 Tessalonicenses 3 diz assim: finalmente, irmãos, orai por nós para que a palavra do Senhor seja pregada e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Essa madrugada de ontem para hoje, fizemos mais uma vigília. E de hoje, segunda para terças, nós iremos fazer a terceira vigília. Foram 3 vigílias de oração, de jejum. É até bom você deixar aqui nos comentários um pedido de oração, porque de hoje, segunda, para amanhã, eu vou fazer mais uma vigília de oração, de jejum, para você e para a sua casa. O que me chamou a atenção aqui, gente, nesse versículo 2, para que sejamos livres dos homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Então, o apóstolo Paulo, ele está falando isso aqui para a igreja em Tessalônica.
Paulo não estava falando isso para as pessoas que ainda não conhecem Deus. Ele estava falando isso para a igreja, né? Infelizmente, tem muita gente que ela não tem assim noção, né? Ela não tem noção que no meio da igreja, né? No meio do povo de Deus, tem gente mal e perversa. É exatamente isso. Está aqui escrito, ó. Para que sejamos livres dos homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Traduzindo, né? Não é todos que estão na mesma fé. Infelizmente é assim que acontece. Por exemplo, a Bíblia fala de Alexandre, né, o latoeiro. Ele era um apóstolo muito abençoado, né? E ele foi relaxando, deixando de buscar, deixando de orar, de se renovar, e virou um homem endemoniado. Quer dizer, ele era um apóstolo. E ele caiu, né? E ele começou a ser um pregador de heresias, né? De falsos ensinamentos. Entendeu? Ananias e Safira eram um casal abençoadíssimo. Mas não vigiou, né? Pedro, inclusive, falou para ele assim, ó, quando ele fez lá o voto e não cumpriu. Pedro falou para ele: rapaz, por que você fez isso? Por que você deixou Satanás encher teu coração? Então, quando o apóstolo Paulo escreveu isso aqui, a igreja de Tessalônica, ele estava escrevendo para o povo de dentro da igreja. Porque dentro da igreja tinha homens perversos e maus. E nos dias de hoje não é diferente. Não é diferente. Por isso que a gente tem que estar sempre olhando para Jesus, né? Nós temos que olhar sempre para Jesus. Olhe para Jesus. Porque se você for olhar para as pessoas que estão ao seu redor e derredor, sempre tem alguém que não está na fé. A Bíblia fala: a fé não é de todos. Não é todos que vivem na fé, né? Tem gente que vive na malícia. Tem gente que vive na dúvida, na incredulidade. Ela vive cheia de pensamentos, né? Não é todo mundo que está dentro da igreja que quer dizer que ela é de Deus, né? Tem gente que está ali dentro buscando uma libertação. Tem umas que não está nem buscando, porque ela acha que é liberta. Mesmo olhando os frutos, né? Porque Jesus disse que pelos frutos se conhece a árvore, né? Quem tem Jesus realmente e é uma pessoa liberta, não fica com síndrome do pânico, não fica com vontade de morrer. Quem tem Jesus tem vontade de viver, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às perseguições. Quem tem Jesus tem vontade de viver, sabe? Tem alegria, tem paz. Não é aquela pessoa, né, que fica tendo aqueles pesadelos a ponto de gritar de madrugada. É diferente. Pelos frutos se conhece a árvore. Então a pessoa tem que ser humilde para reconhecer se ela é liberta ou não, principalmente pelos frutos que ela tem produzido, né? Tem gente que vive no vício, tem gente que vive na prostituição, né? Tem gente que vive com maus olhos. Tem gente que está precisando de uma libertação, né? De uma oração de fé, como a Bíblia fala, né?
A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor o levantará. Então, Paulo estava falando aqui para o povo da igreja. Homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. Tem gente que ela está ali aparentemente no evangelho, dentro de uma igreja evangélica, mas ela não está na mesma fé. Entendeu? Ela é dos contra. Ela discorda do que o homem de Deus prega. Sabe? Ela está sempre discordando. Ela está sempre dizendo não é bem assim. Sabe? É do jeito dela. E não do jeito da Escritura. Então, Jesus uma vez ele disse assim, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Então, a gente tem que crer no Senhor Jesus, como diz a Escritura. A Escritura manda perdoar, perdoe. A Escritura manda ter bons olhos, tenha. A Escritura manda você dizimar, seja dizimista. A Escritura manda você contribuir com a obra voluntariamente, de coração, então faça isso. E ore pelos líderes, ore pelo seu pastor, ore pelo seu bispo, pelo seu líder, ore pelo seu líder. Nós que fazemos a obra, nós somos abençoados porque a gente está sempre orando pelo povo. Nós buscamos o Espírito Santo, nós buscamos o reavivamento, mas orar mesmo, a gente ora muito pelo povo, mais para o povo do que para nós. Não estou falando de buscar o Espírito Santo e se renovar, isso aí a gente não abre mão. Falando orar, fazer pedido para nós. A gente faz pedido mais pelo povo de Deus, a gente ora mais pelo povo de Deus. Então, ore pelos líderes, ore pelos pastores, pelos líderes espirituais, ore para que sejam livres dos homens maus e perversos, né? Tem gente que ela vive no meio do evangelho, mas ela está sendo um instrumento do maligno, porque ela vive só contra, né? Ela é aquela pessoa que gosta de contenda, sabe, de disse-me-disse, está sempre envolvida em conversinhas. Quer dizer, uma pessoa que precisa se converter, né? Se libertar primeiro, né? Se libertar e se converter. Então, essa madrugada eu estava meditando nessa palavra. A fé não é de todos. Homens perversos e maus, né? É uma coisa assim, é muito triste, sabia? Tanta coisa que tem acontecido. Tem gente que ela é uma hipocrisia fora do comum, né? Principalmente quando sai da obra, né? Tem gente que, por exemplo, ela falava muito bem do apóstolo, botava o apóstolo lá em cima. Aí só porque saiu do ministério, hoje o apóstolo virou endemoniado para ela, né? Tem uns que até falam assim, eu achava que ele era um homem de Deus. Olha que coisa. Quer dizer, são pessoas maus e perversas. Entendeu? A verdade, isso é uma opinião minha, né? São pessoas que não são dignas nem de estar no altar, né? Pregando sobre amor, sobre misericórdia, né? Porque falar mal de uma obra de Deus ou de um servo de Deus, né? Ontem estava falando bem e hoje fala mal, isso é coisa muito séria, é coisa de gente mal, de gente perversa, entendeu?
É muito triste. Infelizmente, a gente está aí no final dos tempos, né, da vinda de Jesus. Para mim, isso aí é uma coisa normal, né? Desde o tempo de Paulo que acontece isso. Mas para os neófitos, né, aqueles que estão novos na fé, estão começando agora a caminhada, para eles entenderem isso é muito difícil. É muito difícil. Então, observe os frutos. Observe os frutos. E observe também o modo que a pessoa fala, né? Que às vezes a pessoa fala e a voz, já dá para perceber pela voz que a pessoa está falando com raiva. Até pelo semblante também, né? Dá para ver quando a pessoa está falando com ódio, com raiva. Né? Isso não convém para aquele que se diz que é de Deus. Como disse Paulo aqui, ó. Homens maus e perversos. Peça para Deus nos livrar de homens maus e perversos, porque a fé não é de todos. A fé não é de todos. Às vezes você senta do lado de alguém na igreja, na sua igreja, e aquela pessoa está ali do lado, mas ela está discordando de tudo. Quer dizer, a fé não é de todos. Né? Você está entendendo o que o Espírito Santo está falando com você e a pessoa do seu lado não está entendendo nada. Ainda fica criticando. Ainda fica dizendo que é absurdo isso, que é absurdo. Então vigia. Vigia, porque a fé não é de todos. É isso que Deus falou forte no meu coração. A fé não é de todos. Nem todo mundo que mora no Brasil, nem todos são brasileiros. Nem todo mundo que mora no Japão é japonês. Nem todos que moram na China é chinês. Então entenda que não é todo mundo que vive dentro das igrejas, quer dizer que elas são cidadãs, né, do reino dos céus, porque a fé não é de todos. E muitos são chamados, mas os escolhidos são poucos. Que o Espírito Santo te abençoe a sua segunda, abençoe a sua semana. Deixa aí o nome nos comentários, se inscreva no canal. Deixa o pedido, tá? Porque de hoje para amanhã, a terceira vigília de oração. Tá uma bênção, gente. É cansativo, mas tem muita gente já dando testemunho. Vamos orar? Meu Deus, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos todos que oram comigo nesse momento. Pai, guarda a tua igreja, guarda teus filhos e faça de cada um deles a própria bênção. Em nome do Senhor Jesus, consagra, santifica esta água para quando essa amiga, esse amigo beberem desta água, seja abençoado, receba fortalecimento, seja curado, liberto, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a sua semana. Deixa aqui, gente, ó, nos comentários, o nome e pedido de oração, porque hoje, segunda-feira, de hoje para amanhã, eu vou realizar a terceira vigília de oração e jejum aqui na casa do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Forte abraço, gente. Ótima semana.